Alô, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Eu espero que sim, mas se você está vendo esse vídeo, provavelmente é porque se identificou com o título. Perdeu a fé? Sente que não confia mais em Deus? Que a situação não vai melhorar? Hoje eu vim testemunhar algo que eu tinha muita fé e aconteceu. Algo que eu tenho muita fé e ainda não aconteceu e eu não sei se vai acontecer. Eu sofri muito, eu chorei noites e mais noites e dias e mais dias. Eu meditei na palavra, fiquei em silêncio, tive sensações de desespero até conseguir me encontrar nos pensamentos e até desenvolver em mim uma noção do que realmente é ter fé. Porque até então eu acreditava que ter fé era ter um sentimento. E depois, conforme o tempo foi passando, eu fui compreendendo que a fé não era um sentimento, não é como sentir felicidade ou sentir tristeza, que vem sozinho em nós, que nosso cérebro constrói sozinho a sensação de alegria, a sensação de raiva. A fé não é isso. A fé é uma escolha. E eu vou vir falar hoje nesse vídeo aqui pra vocês sobre isso. Para começar, eu quero contar a primeira história sobre fé na minha vida. Claro que eu já passei por várias situações onde fé foi necessária, mas essa foi uma situação que exigiu muito, que foi a questão do medicamento que meu esposo precisa. Meu esposo tem uma doença, uma condição genética rara, chamada fibrose cística. E ele precisa de um medicamento para que a vida dele seja normal, o mais possível, e para que ele tenha uma vida mais longa. Porém, cada caixa desse medicamento custa mais de 20 mil reais. É impossível para nós comprar. E o SUS negou na primeira instância da justiça. E meu esposo já estava internado quando a gente entrou com os papéis. Meu esposo, ele estava na fila do transplante de pulmão, porque a fibrose cística é uma condição que acomete vários órgãos e o principal deles é o pulmão. E nesse momento de angústia e desespero, a gente ainda nem tinha casado, nós éramos namorados. Eu tive fé. E eu vou falar pra você sinônimos da palavra fé. A palavra fé, ela vem do latim. Em latim é o fides, né, que tem a origem no fideris. O que significa fideris? Confiança, lealdade. Então, você tem confiança em alguma coisa ou em alguém. Fideris. Empresto dinheiro para uma pessoa, eu tenho fé, ou seja, eu confio que a pessoa vai me devolver esse dinheiro. Mas nesse caso da vida, a fé não é em outra pessoa e muito menos em nós mesmos. Como já tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre a lei da atração, como ela não combina com o cristão. Porque a fé não é confiar nos meus próprios sentimentos, no meu próprio poder e no meu exclusivo querer. Inclusive, tem um versículo em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, que diz que confie no Senhor de todo o seu coração. Então, você deve confiar em Deus de todo o seu coração e não em você mesmo. E não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Às vezes a gente acredita que aquilo vai ser o melhor para nós, não pode ser nenhuma outra possibilidade, porque o nosso entendimento humano julga a situação como favorável ou desfavorável aos nossos olhos. E quando a gente confia somente no nosso entendimento humano, nós podemos não saber o que é melhor para nós.
Mas o Senhor sabe, Deus sabe. Por isso que às vezes as coisas não acontecem conforme nós esperamos, conforme a nossa expectativa, mas nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração e não naquilo que nós achamos que é melhor para nós. E em todos os nossos caminhos devemos reconhecer isso, que é o que está escrito em Provérbios. Então, palavras que são sinônimas de fé, pensando nessa etimologia, é crença, confiança, esperança, convicção, fidelidade. Novamente, essa fidelidade é a fidelidade do Senhor. Então, uma vez que nós precisávamos desse medicamento, para o meu esposo ter essa condição de qualidade de vida e viver por mais tempo, eu precisei acreditar em Deus. Acreditar que se fosse da vontade dele e se fosse o melhor para nós, o medicamento ia chegar na hora certa. Mesmo que eu estivesse em completo desespero naquele momento, porque ele já estava internado, com uma bactéria inclusive, estava respirando com a ajuda de aparelhos, nós tínhamos que confiar em Deus, porque se ele ainda não havia nos disponibilizado o medicamento naquele instante, é porque não era a hora certa. E eu vim falar pra vocês que depois de alguns meses, no dia do meu aniversário, legal, né? Eu entreguei nas mãos do meu esposo o medicamento chamado Trikafta. É uma caixa que vem cartelas. Cada cartela dura uma semana, cada caixa dura um mês. Meu esposo hoje consegue caminhar. Antes ele não conseguia andar mais que uma quadra. Consegue correr, encher bexiga. E ele saiu da fila do transplante de pulmão. E eu acreditei fielmente em Deus que isso ia acontecer. Recebi conselhos de algumas pessoas ao longo do nosso namoro que dizia assim: você tem certeza que você vai se casar com ele? Você sabe que ele tá na fila do transplante de pulmão. Você vai ser viúva se você se casar com ele. E eu falava: eu vou me casar com ele, porque eu acredito que o Senhor vai honrar o nosso casamento, vai honrar as minhas preces. Porque tem vários versículos que falam que a fé é ter certeza do que nós esperamos, mesmo que nós não estejamos vendo. Eu nunca vi o meu esposo bem, de saúde, curado. Nunca vi isso. Vejo hoje, depois que a graça de Deus se concretizou. Mas naquela época eu nunca tinha visto, mas eu tinha certeza que um dia ele ia correr, e ele ia andar, e ele ia pular, e ele ia viver bem como uma pessoa com saúde normal. E, inclusive, quando a gente começou a namorar, e um bom período do tempo onde nós namorávamos, a gente nem sabia da existência desse medicamento. É uma tecnologia nova esse medicamento, muito nova. Então eu já acreditava que um dia um milagre poderia acontecer na vida dele antes de saber que o medicamento estava sendo formulado pelos cientistas. Então realmente, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza do que nós esperamos que aconteça e é a prova das coisas que a gente não vê. Tem mais um versículo em Mateus capítulo 17, versículo 20, que fala aqui, é uma frase de Jesus: se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, para quem nunca viu um grão de mostarda, é algo muito pequenininho, minúsculo, menor que a cabecinha de um alfinete. Se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda e ordenarmos para a montanha sair de um lugar e ir para o outro, você já deve ter visto uma montanha alguma vez na sua vida, né? Aquela coisa enorme. Se a gente acreditar, mesmo que um pouquinho assim, como disse Jesus, a gente é capaz
pela nossa fé, de concretizar grandes obras que são graça de Deus. E eu completo isso dizendo para vocês que tem mais um versículo em Mateus mesmo, no capítulo 21, versículo 22, que diz: "E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão." Novamente, traz a palavra fé não explícita. Aqui não diz, e tudo que pedirem em oração, se tiverem fé, vocês vão receber. Está dizendo, se vocês crerem, vocês vão receber. Se você aí está sentindo que você não tem mais fé, porque aquilo que você precisa que aconteça é impossível aos olhos humanos, é porque você não está crendo. Vamos ver algumas palavras que são contrárias de fé. Então, palavras que são antônimas de fé: desconfiança, dúvida, insegurança. E aí começa o exercício. Você precisa se perguntar: eu confio em Deus? Aí, logo de cara, o primeiro reflexo de resposta que vai vir ao seu coração é: claro que eu confio em Deus. Deus que me criou, eu tenho que confiar nele. Deus que rege o universo, Deus que ordena que as coisas aconteçam, Deus que derrama as graças. Então, este é o primeiro reflexo que nós temos, mas verdadeiramente, sem mentir para você, você sente segurança no Senhor? O Senhor estando no controle de todas as coisas, você sente segurança nele? E aí eu venho para você dizer a segunda parte da minha vida, onde por um momento bem grande, eu senti que tinha perdido a minha fé, porque eu não sentia segurança na vontade de Deus. Pelo fato de meu esposo ter fibrose cística, é muito difícil de nós conseguirmos ser pai e mãe do método natural. Ou acontece um milagre, ou a gente faz fertilização in vitro, ou adota uma criança. Mas a Igreja Católica não permite a fertilização in vitro. Então, ou acontece um milagre, ou a gente adota uma criança. Isso me causou um extremo desespero, porque sempre foi o meu grande sonho ser mãe, e concretizar também o sonho da minha família, dos meus pais de serem avós, da minha sogra, dos meus avós serem bisavós, das minhas amigas serem tias de consideração, madrinhas dos meus filhos. Eu já sempre imaginei tanto isso, eu já tinha escolhido até o nome dos meus filhos. E quando eu fiquei sabendo que ou acontecia um milagre ou eu adotaria uma criança, eu entrei em completo desespero. Foram dias e mais dias de choro e ranger de dentes. Muitas lágrimas, muito desespero. Muito mesmo. Ao ponto de eu soluçar de tanto chorar e não conseguir dormir, não conseguir comer. Eu acho lindo a adoção de uma criança, mas foi muito difícil para o meu coração aceitar que eu não passaria pelo processo de gestar, que também era um sonho. Eu não sei se um dia vai acontecer um milagre, ou se eu terei que entrar com um processo de adoção. E durante esse período de sofrimento, eu cheguei a ficar até brava com Deus, questionar Jesus, questionar minha fé, questionar por que tantas pessoas que não querem ter filhos conseguiram, ficaram grávidas mesmo sem ter vontade, e nós que tanto queríamos, é tão difícil. E eu questionei muito Deus, questionei muito a minha fé. E aí eu entendi, depois de um bom tempo e pelo Espírito Santo, que a fé não era crer que o que eu queria exatamente fosse se realizar. Que a fé não era um sentimento que viria espontaneamente, igual eu comentei no começo do vídeo. Que a fé não seria um sentimento de alegria, de bem-estar, que viria
sozinho, uma sensação. Não. A fé era uma escolha. Então eu escolhi acreditar em Cristo e depositar nele a minha vida de tal forma que todas as minhas inseguranças passaram. E eu não tenho segurança de que, não, eu vou ser mãe e gestar, sim. Porque eu peço isso em oração, como Ana pediu, como Sara pediu. E isso vai se concretizar porque eu estou pedindo em oração. Porque eu tenho esperança do tamanho de um grão de mostarda. Porque eu estou entregando os meus sentimentos para Deus. Não era isso que era ter fé. A fé se resumiu em: eu entrego a minha vida, o meu casamento, meu sonho, de tal forma nas mãos de Deus que todas as minhas seguranças estão nele. E se um dia eu não conseguir gestar, mesmo que isso me doa, eu vou entender que essa dor é para que eu passe por ela, para que eu me santifique com ela. Talvez que eu ajude outras mães que também passam por esse sentimento, para eu aprender outros sentidos de amor materno, como é o caso de uma adoção, e que eu compreenda que a minha vida, o meu ser, não está governado pelos quereres, pelo ser, pelo entendimento humano, mas pelo entendimento de Deus. Se Deus achar que eu não devo receber um filho gerado no meu ventre, Ele sabe o que é melhor para mim e não eu. Por mais que eu queira muito, talvez eu não deva receber este dom dessa forma. Talvez eu receba o dom da maternidade adotando uma criança. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei do futuro. Então talvez você que está vendo esse vídeo descobriu a mesma coisa que eu, ou que está com câncer, por exemplo, um câncer em um estágio avançado. É muito doloroso a gente querer viver e não poder, não é? Eu imagino a sua dor. Nunca passei por ela, mas eu consigo imaginar. E é difícil imaginar uma dor de algo que a gente não está passando por aquilo. Então, se você tem filhos e está vendo esse vídeo, você pode imaginar a minha dor, mas provavelmente você não consegue mensurá-la. Então, vamos supor que você está passando pela crise de ter descoberto uma doença crônica ou uma doença que por enquanto é incurável aos entendimentos dos médicos. Você sabe se você vai ser curado? Não sabe. Você quer? Sim. Você pede em oração? Pede. Mas o seu coração está depositado em confiança em Deus? Ou a sua segurança está apenas no seu entendimento humano? É necessário que você se entregue ao Senhor sem ter dúvida de que Ele sabe o que é melhor para você. Sem ter desconfiança de que Ele é o Rei, Ele é o governador, Ele é justo. E Ele não está te punindo, Ele está te ensinando. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar que o sofrimento dignifica a alma. Eu tenho esperança de um dia ser mãe gestando, mas eu não sei se isso vai acontecer. E se não acontecer, eu vou deixar de amar a Deus? Claro que não. Eu vou continuar amando a Ele, entregando o meu sofrimento a Ele e aceitando que Ele faça em minha vida a vontade dEle. Aceitando que, se o melhor para mim for ser mãe de uma criança adotada, eu vou aprender a amar essa criança como se ela tivesse saído do meu ventre.
Mesmo que eu não sentir ela chutando na minha barriga, eu vou sentir o abraço das mãozinhas dela. E vai ser com muito amor. E a minha família vai ser completa. Porque nela não vai faltar a fé. Nela não vai faltar a crença no Senhor, de que a vontade dele está sendo cumprida e de que estamos fazendo a vontade dele. Veja, em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu crer em Deus e não fazer a minha parte. Eu poderia fazer a minha parte baseada no entendimento humano. Ir até uma clínica, pagar 20 mil reais e fazer a fertilização in vitro. Mas isso seria de acordo com o entendimento humano. E não exatamente de acordo com a vontade do Senhor para mim. Não seria uma obra de acordo com o que Deus estivesse me guiando, mas de acordo com os meus preceitos, de acordo com a minha vontade humana. E eu não sei o que é melhor para mim. Então, eu entreguei, confiando no Senhor, a minha vida, a vida de minha família, os meus passos e tudo que for acontecer daqui em diante. Todo o meu desespero, toda a minha dor, de imaginar a minha vida sem os meus tão sonhados filhos, de imaginar os trabalhinhos da escola. Eu trabalho em escola, então todo dia das mães as crianças fazem vários cartões para dar para suas mamães, apresentam, elas ensaiam dias e dias para apresentar para os seus pais a musiquinha de Dia das Mães, a musiquinha de Páscoa, a musiquinha de Natal e tantas outras coisas que a maternidade proporciona, que eu gostaria de viver e que eu não sei se eu vou viver. Não sei se eu vou viver com um filho gerado em meu ventre e não sei se vou conseguir viver com um filho adotado, que a adoção é algo permitido pela igreja, é algo muito lindo, porque quando a gente adota, a gente se doa. Aliás, eu acho que toda maternidade é uma doação, não é? Não só de crianças adotadas. Mas é um processo muito burocrático para conseguir. Exige bastante dedicação também. Eu não sei se é isso que o Senhor quer de mim. Eu não sei nem se estarei viva nesta tarde. Então, eu confio em Deus. E agora eu posso dizer para você, depois de ter sofrido muito, depois de ter chorado, até soluçado, sentado no chão, ao lado da cama, dias e noites, que se não acontecer da minha vontade, eu continuarei confiando no Senhor. Porque o versículo da Bíblia que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não significa que nada de bem material ou nenhuma das minhas vontades vão faltar. Esse nada me faltará é uma interpretação errada na hora de traduzir a Bíblia. É que Ele não me faltará. Pode faltar tudo o que eu desejei, mas o Senhor não vai faltar na minha vida. E eu, tendo Ele, eu tenho tudo. Não preciso de mais nada. Então espero que você confie na lealdade do Senhor. Acredite, se for da vontade dEle, as coisas vão acontecer na sua vida conforme você pediu. Mas se não for o melhor para você, isso que você está pedindo, outro melhor vai acontecer. Porque nós não estamos aqui na terra só para saciar os nossos desejos, nossas vontades humanas. Nós estamos aqui na terra para adorar a Deus, entregar a nossa vida a Ele, fazermos a vontade dEle e alcançarmos a santidade. Porque a nossa alma é eterna. Então não vale a pena você se perder aqui na terra, no meio do seu desespero, da sua angústia, no meio da sua desconfiança em Deus. Porque para todo sempre você terá um céu de eternidade para adorar e glorificar a Ele, viver a alegria da graça de ter a presença dEle. E isso se você ter segurança nos braços dEle e daquilo que Ele tem para você. Shalom, shalom.
Espero que eu possa ter te ajudado com o meu testemunho.